Olá, tudo bom? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre indeterminação do sujeito, tá? Dando continuidade às nossas interações. Lembram-se, a semana passada nós falamos de sujeito indeterminado, mas nós fizemos principalmente uma revisão sobre tipos de sujeito. Hoje nós vamos nos aprofundar nas duas situações em que podemos indeterminar um sujeito, ou seja, em que nós teremos uma oração que tem sujeito, mas que eu não consigo especificar quem realizou a ação. Então, semana passada nós fizemos essa revisão, usamos esse quadrinho aqui. Então, quando eu consigo identificar o núcleo do meu sujeito, quando o núcleo está lá escrito, eu vou poder ter um sujeito simples ou composto. Simples quando tiver só um núcleo, que é a palavrinha principal. Composto quando tiver mais de um. Se esse sujeito não está escrito, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho um sujeito oculto ou desenencial, que é aquele que não está escrito, mas eu recupero. Ou pela terminação do verbo, ou pelo contexto. Por exemplo, olhei a tarefa. Quem olhou? Eu. Não está escrito, mas eu consigo recuperar. E o indeterminado é aquele que também não aparece expresso. Eu sei que alguém fez, que alguém realizou a ação. Mas foi alguém, eu não posso dizer quem especificamente realizou essa ação. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho um sujeito que indeterminado. O que é indeterminar? É quando eu não consigo determinar, especificar quem realizou a ação, tá? Então, vamos ver aqui os casos em que nós indeterminamos um sujeito. Aqui um memezinho usamos a semana passada, ó, jogaram bola e quebraram o vaso. Observem que sujeito indeterminado, eu não sei dizer quem, ó, o verbo está na terceira pessoa do plural. Jogaram, quebraram, pode ocorrer sujeito indeterminado quando nós tivermos verbos na terceira pessoa do plural. Observe que nós temos o verbo e não tem sujeito aqui, ó, explícito, ou seja, não aparece sujeito escrito aqui. Então, alguém fez, mas eu não posso dizer quem fez. Por isso, o sujeito é indeterminado. Vejamos outro exemplo. Escreva na lousa a palavra ética. O menino vai lá e diz: roubaram o giz, professora. Então, fazendo essa ironia, né, a professora pede ética e alguém foi lá e roubou o giz. Eu consigo especificar quem roubou o giz? Roubaram. Alguém roubou, mas eu não consigo dizer quem roubou. Olhem o verbo, terceira pessoa do plural, roubaram. Não consigo especificar o contexto na sala, não consegue me dizer quem roubou esse giz. Se nós tivéssemos aqui um desenho com alguém com giz, nós poderíamos dizer que esse sujeito era o que? Oculto, porque eu conseguiria recuperar pelo contexto. Mas aqui não tem. Nem tem na imagem, nem tem na frase. Então, aqui é um sujeito que alguém fez, mas eu não posso dizer quem é. Por isso, esse sujeito é indeterminado. Ok? Quem roubou o giz? Não sabemos. Foi alguém. Quando você tiver em mente que foi alguém, como a resposta para esse sujeito, assim, mas alguém fez. Porque o sujeito, ele existe. Alguém realizou a ação. Só que eu não sei quem é. Aí, nesse caso, eu vou ter o sujeito indeterminado. Então, como é que se dá esses processos de indeterminação? De duas formas. Professora, é só quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural? Nós vamos ver que não. Tem uma situação que o verbo vai estar no singular, e nós vamos já ver. Então, a primeira regra, como vocês já viram, vai ser quando esse verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a algo do contexto. Ou seja, o verbo está na terceira pessoa do plural, e o contexto também não me dá nenhuma informação. Então, eu tenho que olhar as duas coisas. Se o verbo está na terceira pessoa do plural e se o meu contexto me dá referência de quem fez aquilo. Se não der, estiver na terceira pessoa do plural, o verbo será, nós teremos um sujeito que indeterminado. Vejamos o exemplo. Ó, esqueceram um celular no laboratório. Esqueceram, terceira pessoa do plural. Alguém esqueceu, foi alguém, eu não sei quem. Então, aqui eu não consigo, pelo contexto, dizer quem foi que esqueceu. Então, aqui eu digo que essa oração é uma oração que o sujeito está o quê? Indeterminado. Alteraram o limite de velocidade desta rua. Do jeito que essa frase está aqui, ó, sem contexto, sem nada, eu também vou dizer que essa oração é uma oração cujo sujeito é indeterminado, está na terceira pessoa do plural, e eu não consigo identificar. Então, aqui vai ser o quê? Sujeito também indeterminado.
Mas nesse outro caso, observem aqui, eu tenho duas orações nesse período. Ó, os técnicos da prefeitura estiveram aqui, ó. Tenho a minha primeira oração. Quem esteve aqui? Os técnicos da prefeitura. Então, aqui eu tenho um sujeito simples. Qual é o sujeito do verbo estiveram? Os técnicos, né? O núcleo aqui é técnicos, eu tenho um sujeito simples. Na segunda oração tem lá, alteraram o limite desta rua. Eu posso dizer que o sujeito de alteraram é indeterminado? Não posso. Por quê? Antes que você diga, professora, mas está na terceira pessoa do plural. Está. Mas antes dessa oração, eu tenho uma oração anterior que me diz que eu consigo recuperar que quem alterou foram os técnicos da prefeitura. Então, aqui esse sujeito não será mais indeterminado. Então, o sujeito de alteraram aqui não é indeterminado, tá? É um sujeito que é desinencial, porque eu consegui recuperar não pela terminação do verbo, mas pelo contexto, tá bom? Já em cima é indeterminado, por quê? Porque não tem nada no contexto, mas na oração de baixo, eu não posso dizer que há sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu consegui recuperar ele pelo contexto, tá certo? A segunda situação em que poderemos ter um sujeito indeterminado. Lembram, antes que vocês tenham professor, é só quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural? Não. Vai haver situação em que o verbo estará no singular. E que situação é essa? Quando eu tiver um verbo transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação, na terceira pessoa do singular, se ele vier acompanhado da partícula se, tá? São duas características, tem que ser um desses verbos, transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, mais o se. Precisa-se de secretária. Olha esse verbo, precisa. Precisa é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo. Olha a preposição aqui, ó. Lembra lá do nosso conteúdo de regência? Estão lembrados? Precisa de algo, certo? Ó a preposiçãozinha aqui, ó. Precisa-se, o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado de se. Nesse caso aqui, o se na língua portuguesa ele tem várias funções, mas neste caso ele está funcionando como algo que está dizendo que esse sujeito é indeterminado. Ou seja, eu não consigo dizer quem precisa de secretária. Alguém precisa de secretária, mas eu não sei quem. Então, esse se, nós vamos chamá-los, o nomezinho dele completo é o senhor índice de indeterminação de sujeito. Nessa situação aqui. Em qual situação, professora? Temos um verbo intransitivo, no singular, e eu não consigo identificar o sujeito, então esse se está funcionando mais se. Então, esse se aqui está funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só, vamos analisar esse sezinho. Como eu já disse, vocês verão que esse se tem várias funções, mas não precisam ficar assustados. Nós vamos ver essas funções, algumas delas aqui nos vídeos, mas eu quero que você entenda essa situação de indeterminação do sujeito, tá? Então, ele vai ter esse nome para índice de indeterminação do sujeito, é o nome dele completo, é um nome difícil. Sabe aquelas pessoas que têm um nome difícil? É o si, coitadinho, tem um nome difícil, mas dá para você lembrar dele. Então, o senhor índice de indeterminação do sujeito, ele vai ter esse nome quando? Desculpa. Ele vai ser classificado como índice de indeterminação do sujeito quando você tiver um verbo transitivo indireto, como no caso lá de precisa, é um verbo transitivo indireto, aquele verbozinho que pede um complemento com preposição. Quando você tiver um verbo intransitivo, que são aqueles verbos que não precisam de complemento, ou quando você tiver um verbozinho de ligação, que é aquele verbozinho que ele está lá para ligar, mas ele não é a essência da oração. A outra característica, esse verbo vai vir no singular, quando vier acompanhado de si, tá? No plural não, certo? Terceira pessoa do plural não, mas para vir acompanhado de si, ele precisa estar no singular. Precisa ser um desses três verbos aqui, ó. Ou transitivo indireto, ou intransitivo, ou verbo de ligação. O verbo vai ter que estar no singular. E a característica principal da indeterminação do sujeito, qual é, querido? É eu não conseguir identificar o sujeito em momento nenhum.
nem na frase, nem no contexto, nem no contexto e nem pela terminação, tá? Do meu verbo. Não consigo identificar o sujeito. Vejamos outro exemplo, ó. Vive-se bem nessa região. Ó aqui, o verbo vive. É um verbo intransitivo, tá? E não precisa complemento. Vive, ele vive. Vive. Vive-se bem nesta região. Olha a frase. Eu consigo dizer quem vive bem nessa região? Não especificamente. Eu sei que são as pessoas que são alguém, mas eu não posso determinar. É alguém que vive bem nesta região do país. Então, aqui, ó, o verbo intransitivo, tá? Tá na terceira pessoa do singular, olha só. Terceira pessoa, vive, tá no singular. Ele está acompanhado do se, ó. Esse se está funcionando como índice de indeterminação do sujeito? Tá assim, ó, as características, ó. Acompanha um verbo intransitivo, o verbo está no singular e eu não tenho como identificar um sujeito. Eu sei que é alguém, alguém vive bem nessa região, mas eu não posso dizer que é X ou Y, que é fulano ou ciclano, que é Maria ou que é João, certo? Eu não tenho como identificar, ok? Nesta região, só sei que vive-se bem, alguém vive bem nessa região, ou nessa região do país. O bem, antes que vocês perguntem, ele é um adjunto adverbial de modo, o modo como as pessoas vivem. Está acrescentando circunstâncias. E nesta região do país, é uma locução adverbial o quê? De lugar, tá? Acrescentando uma circunstância de lugar, né? Onde se vive bem nesta região, ok? Então, essa é a nossa segunda situação de indeterminação do sujeito. Quando vier acompanhado dessa partícula se. E essa partícula se vai ser índice de indeterminação do sujeito quando? Se ela atender a três desses critérios. Quais são esses? Ser um desses verbos, ó, ou transitivo indireto, ou intransitivo, ou verbo de ligação. Confere, confere. É intransitivo. O verbo está no singular, confere, confere. Não há como identificar o sujeito, confere, confere. Não tem como identificar o sujeito. Então, tem 3 desses itens, é a indeterminação do sujeito, ok? Então, nós temos essas duas situações em que o verbo vai estar indeterminando o sujeito. Quando ele estiver na terceira pessoa do plural, eu não consigo identificar quem realizou a ação. E quando ele estiver na terceira pessoa do singular, mas se, desde que o verbo seja ou transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação. Se o verbo for um desses 3, estiver no singular, e eu não consigo identificar de forma alguma o sujeito, em lugar nenhum no meu texto, aí neste caso aí eu vou dizer que eu tenho um sujeito que indeterminado. Ficou entendida as duas situações? Olha, em casa, peguem os exercícios, respondam, reforcem, e qualquer dúvida vocês coloquem aqui no vídeo, tá bom? Então, por hoje, vamos ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até breve. Tchau!